4 Notícias. Oferecimento: Menin Engenharia, construindo qualidade. Taust, faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. 21 de setembro, pois é a data de valorização da pessoa portadora da deficiência. Como está essa valorização? Quais são os direitos? E o mercado de trabalho? Existe a norma abrindo-se vagas para deficientes no mercado de trabalho. A regra, na prática, está sendo cumprida? Também dia 21, o Dia da Árvore. Vamos destacar a importância da educação ambiental. Você confere também: Ministério Público cobra da Prefeitura Municipal informações sobre prevenções à leishmaniose. A incidência aumenta em Marília, em especial na Zona Norte. E atenção, população da Zona Norte, sábado tem vacinação antirrábica em cães e gatos. A raiva pode levar à morte. Como destaque também, Setembro Amarelo. A importância de prevenção aos casos de suicídios. A incidência tem aumentado em todo o Brasil. É uma questão séria que precisa ser enfrentada com responsabilidade. E Marília tem uma incidência muito alta de suicídios. A gente vai falar também: tráfico de drogas, as ocorrências que prevalecem no plantão policial em Marília e na região. E o dia de alerta ao Alzheimer, uma doença que continua desafiando a medicina como também a sociedade. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Aumenta a incidência de casos de suicídio no Brasil e é uma realidade também preocupante no estado de São Paulo, como também em Marília. Estou vendo aqui uma manchete, está aqui: quase 70% das tentativas de suicídio no Brasil são praticadas por mulheres. E também suicídios aumentam em 4 anos e preocupam o Ministério da Saúde. Temos, no momento, desse mês de setembro, a campanha preventiva Setembro Amarelo. Estamos recebendo Ana Gláucia Lima, ela psicóloga, que vai falar sobre esta campanha e sobre dados preocupantes e um alerta que tem que prevalecer para a sociedade. Doutora Ana Gláucia, boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse tema extremamente importante, um tabu ainda, mas que nós precisamos falar sobre suicídio. Bem, Setembro Amarelo, essa campanha, falando sobre ela. Pois é, Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. Como você mesmo falou, né, Zé, os números têm aumentado muito. Nós temos uma incidência aí nos últimos anos, aqui no estado de São Paulo, de aumento de 30% nos casos de suicídio. E nós estamos falando de atos consumados. Nós não estamos nem falando de ideações e nem de tentativas. Se formos falar de ideações e tentativas, nós temos um número muito mais alarmante e talvez incontrolável. Então, assim, nós pensamos muito sobre esse assunto, nós precisamos tratar esse assunto com seriedade. Marília, no estado de São Paulo, está na primeira cidade onde se cometem mais suicídio. Então, a gente nunca pensou num dado aqui tão perto de nós, do lado da nossa casa, dentro da nossa casa, que é Marília sendo a cidade em primeiro lugar aí de atos suicidas no estado de São Paulo. Bem, o CVV, Centro de Valorização da Vida, trabalhando de frente com essa
campanha preventiva. Falando sobre ela, doutora. Isso, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, trabalha há um tempo, alguns anos já, com a prevenção ao suicídio, e eles têm um número que é 141, que você pode ligar assim, qualquer hora, 24 horas tem voluntários para te atender, porque muitas vezes a gente não tem com quem falar, né? Não tem com quem a gente se abrir, uma pessoa especializada. Às vezes a gente vai falar com algum amigo que nos incita mais ainda ao suicídio, reforça mais essa ideia. Então ligue 141, converse com os voluntários, que são voluntários treinados do CVV, para te ajudarem, para conversarem com você sobre os seus pensamentos, sobre suas tentativas, para que nós possamos aumentar ainda mais a estatística de prevenção, porque dentre 10 pessoas que se suicidam, 9 casos poderiam ser prevenidos, né? Se a gente conseguisse ajudar, se a gente conseguisse chegar até essas pessoas. O suicídio, muitas vezes, ele é estereotipado, ele é estigmatizado, né? Muitas pessoas falam de tentativas de suicídio como frescura, como drama, e não é. Nosso comportamento, falando de frescura e drama, levando essas pessoas a brincadeiras, a gente pode estar reforçando ainda mais essa ideação e essa tentativa, desafiando essa pessoa a cometer o suicídio. Então, nós somos corresponsáveis de alguns suicídios, sim. Bem, a senhora fez o comentário. Muitos casos poderiam ser evitados. Então, dicas importantes. Como? Muito se fala em depressão como a causa principal. Agora, não é só isso. Não, doutora? Não. Nós temos, sim, mais de 90% de pessoas que suicidam, elas têm, sim, uma psicopatologia instalada. Porém, não é só depressão. Depressão, ansiedade e alteração de humor está muito ligado diretamente à tentativa de suicídio. Só que o suicídio, dentro de uma escala de 15 a 29 anos, tem muitas outras causas difusas, que é bullying, baixa autoestima, isolamento social, dificuldade de aceitação. Então, se você tem um jovem adolescente na sua casa que tem dificuldade de aceitação, que tem dificuldade de relacionamento interpessoal, que tem reclamado de bullying, não minimize queixa. Porque nós minimizando queixas, a gente faz com que essa criança, esse adolescente se isole mais ainda, consiga acreditar nas suas crenças distorcidas, essas crenças viram verdades e ele acaba realmente tomando uma atitude muito definitiva, que é o suicídio. Então, como a gente pode prevenir o suicídio? É a gente olhar para o outro, é a gente poder considerar a dor do outro e levar o outro a sério. É não a gente estigmatizar e não falar assim, aquela frase que assim, ela é clichê, né? Quem fala que vai se matar não fala, se mata. Não, não faça isso, porque você está desafiando uma pessoa. Então você está reforçando esses pensamentos. Se uma pessoa tem pensamento suicida, tem ideação suicida, muita coisa já morreu nessa pessoa. Então ela está prestes mesmo a cometer o suicídio. E a gente tem uma incidência muito grande, a gente vê suicídios em lives, suicídios online. Então é uma coisa muito séria, a gente precisa se responsabilizar. Crianças, essa incidência de casos de suicídios ou mesmo tentativas com crianças tem aumentado muito? Com crianças tem aumentado, tem um dado alarmante que crianças a partir de 5 anos já têm cometido suicídio. E idosos também. Então, assim, a faixa etária que mais prevalece é de 15 a 29 anos, mas nós não descartamos crianças. Nós não tínhamos até então psicopatologias instaladas em crianças da maneira que temos e vemos hoje. Nós temos crianças muito deprimidas, crianças muito ansiosas, crianças com alteração de humor. Então, várias psicopatologias estão chegando até as nossas crianças, nós não estamos abrindo os olhos para isso, e quando a gente for abrir o olho, talvez seja tarde demais. Então, assim, a incidência tem aumentado muito e a gente pode começar a entender os sinais, os comportamentos até mesmo da criança. Se a criança fica muito na internet, se a criança tem um isolamento social, tem uma irritabilidade, se a criança ela não está mais brincando com os amiguinhos, se a criança tem uma fala mais destrutiva, eu sou um burro mesmo, nada dá certo mesmo, minha vida não vai para frente. Gente, ele já está verbalizando, ele já está falando para a gente e a gente não está conseguindo ouvir, não está conseguindo dar o devido valor.
A importância do envolvimento de toda a família e, é claro, até de amigos, conhecidos, com relação à forma de tratar o problema. Doutora? Sim, é muito importante o envolvimento de todos. Nós temos estudos que dizem que as tentativas de suicídio, elas têm aumentado assim drasticamente, e essas pessoas elas vão até o serviço médico, são subnotificadas, subdiagnosticadas, não são tratadas da devida maneira. Então, dentro de 1 ano, essa pessoa tenta o suicídio novamente e consegue se matar. Então, a tentativa de suicídio, ela já é algo muito importante para a gente abrir o olho. As crianças, elas têm comportamentos autodestrutivos na escola, em casa, com os amiguinhos, na comunidade religiosa. Então, todos nós somos responsáveis de alguma forma. Se chega alguma criança que se automutilou, tenta entender o porquê que está acontecendo isso. Muitas pessoas falam, mas os psicólogos agora querem só conversar com as crianças. Mas nós precisamos também conversar com as crianças, porque elas falam através de comportamento. Então a gente precisa abrir os olhos. Então é a comunidade como um todo. A responsabilidade não é só dos pais, ou do profissional de saúde mental, ou só da escola. A responsabilidade é de todo mundo. E principalmente dos pares. Se você tem um amigo, um vizinho que tem alguns comportamentos diferentes, é importante você sentar e falar claramente com ele. Porque às vezes a pessoa não tem coragem de falar que está pensando em se matar, com medo do que as pessoas podem pensar, que as pessoas podem falar, do bullying que vai sofrer. Então a gente precisa se achegar até essa pessoa, a gente precisa dar esse conforto para que a pessoa fale sobre isso, e com certeza 90% dos casos poderiam ser prevenidos. A população brasileira envelhecendo rapidamente. A incidência das tentativas ou casos de suicídio tem aumentado também na chamada terceira idade. Comentando isso também, doutora. Com certeza. Infelizmente, a gente tem percebido, tem dados, eu tenho um caso muito próximo de mim, de uma senhora de idade também que se enforcou por depressão, por isolamento, por solidão. A CVV tem um estudo que eles mostraram, alguns voluntários contando alguns casos, e um voluntário me chamou muita atenção, dizendo que uma senhora ligou na CVV porque ela conseguiu fazer um bolo e ela não tinha para quem contar, então ela ligou 141 para poder contar que conseguiu fazer o bolo. Então, a solidão, os idosos, eles são deixados muito de lado hoje, infelizmente, né? O nosso mundo capitalista, imediatista, não tem nos permitido olhar para os idosos, para os mais velhos, para os nossos pais, nossos avós. Isso é um erro nosso, é uma responsabilidade nossa. E a solidão, ela faz com que a pessoa pense mesmo que ela não tem mais valor, que ela não tem mais idade produtiva, que ela não serve mais para nada. Daí, já é um passo para a ideação suicida, para a tentativa de suicídio e para o ato consumado. Tem aumentado, sim, as estatísticas na terceira idade. CVV e o apoio emocional. Como buscá-lo? Na CVV, você pode ligar 141, todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas. Lá tem os voluntários treinados para te atender. Você não precisa se identificar. Se você tiver qualquer horário passando mal, ou então pensando, ou então prestes a cometer o suicídio, ligue. Vai ter uma pessoa orientada, uma pessoa treinada para conversar com você e vai te orientar. O que você deve fazer? Qual ajuda você deve procurar? Não tenha medo de procurar ajuda, não tenha medo de procurar um psicólogo, procurar a unidade básica de saúde. E eu peço para que os profissionais de saúde se preparem cada vez mais, porque eu acredito que a gente vai ter uma demanda muito séria e muito importante com as ideações e tentativas de suicídio. Nós, profissionais de saúde, nós precisamos nos preparar para poder acolher essa demanda, porque eu acredito que, da mesma forma que tem aumentado, vai aumentar também a necessidade de saúde da população. Então, não tenha medo de procurar uma unidade de saúde, procurar um médico, procurar um profissional, procurar alguém que você respeite, que você confie, e fale: olha, eu não estou bem e passou pela minha cabeça a ideia de me matar, me ajuda. Me ajuda, porque você não precisa dar um ponto final na sua vida. Dê uma vírgula, não um ponto final. Só para a gente concluir, a incidência das drogas é cada vez mais preocupante. Isso tem levado também muita gente à tentativa do suicídio ou à concretização. Sim, as drogas é um problema, como o suicídio também é um problema de saúde pública. As drogas também é um problema de saúde pública. A força do grupo é muito grande, né, no meio de pessoas usuárias de drogas. A droga, ela ativa muitas deturpações mentais. Então, ela sim, ela pode provocar muitas distorções cognitivas, rebaixar cognitivamente.
Também as pessoas que se envolvem com drogas, elas vão se envolvendo de uma tal forma que elas não conseguem sair dessa situação. E também são estigmatizados os usuários de drogas, né? Tem um estereótipo muito ruim. Então as pessoas elas vão se vendo em situações que não têm saída. Porque a pessoa que quer tentar se matar, pensa em suicídio, é uma pessoa que ela não vê saída para a sua vida, para a sua dor. E se você está pensando isso, você sabe do que eu estou falando. Então, quando a pessoa ela entra no mundo da droga, ela está super estigmatizada, ninguém confia mais nela, ela não aguenta mais pedir ajuda, porque é muito difícil mesmo sair das drogas, ela sim aumenta bastante o índice de suicídio, sim. Muito bem, obrigado à doutora Ana Gláucia Lima, nossa convidada psicóloga, para falar desse assunto realmente muito sério e que precisa ser encarado de frente por toda a sociedade. Destaques do momento: leishmaniose. Marília registra já 12 casos neste ano e o Ministério Público cobra da Prefeitura informações sobre normas preventivas. A preocupação maior na Zona Norte de Marília. E falando-se na Zona Norte, atenção você que tem cão-gato, sábado tem vacinação antirrábica de graça para o seu animal de estimação da Zona Norte. A raiva é uma doença que pode também levar à morte. Ainda como destaque, quase 100 lâmpadas queimadas na Avenida das Esmeraldas, denuncia a imprensa. Daqui a pouco vamos falar sobre o Dia da Árvore e também o dia de luta em prol da pessoa portadora de deficiência. Já, já.